Bem-vindos de volta, amantes das bruxas. No último episódio, Roland teve sua primeira prova real de quão perigosa a igreja podia realmente ser. Aquelas pílulas misteriosas que Tylo deixou para trás se revelaram muito reais, muito poderosas e muito antinaturais. O Andy finalmente se abriu sobre o pesadelo que sobreviveu dentro da abadia. E sobre a garota que massacrou sacerdotes e cavaleiros só para abrir um caminho rumo à liberdade. Enquanto a igreja apertava silenciosamente seu controle por todos os reinos, Anna deu outro passo aterrorizante adiante e evoluiu seu poder para algo que nenhum deles jamais tinha visto antes. No episódio de hoje, haverá mais bruxas, mais descobertas, mais aventuras, mais importante ainda, perigos ainda maiores esperando por nós. Vamos começar. Roland abriu o episódio dando a um cavaleiro um trabalho que ninguém esperava. Ele mandou o homem iniciar uma granja com galinhas e patos nas terras próximas à fronteira oeste. Também ordenou que ele ensinasse outros a criar animais caso tivesse sucesso. Mas, se a fazenda fracassasse, a recompensa não seria uma segunda chance. Seria trabalho forçado nas minas de North Slope. O homem disse, entendido, e saiu, com a dificuldade de sua nova tarefa estampada em seu rosto preocupado. No momento em que o homem saiu, Nidhingale entrou com a pergunta óbvia. Os cavaleiros com alguma educação não deveriam virar professores em vez de virarem administradores de galinhas? Roland explicou isso sem nem piscar. Todos os cavaleiros tinham habilidades comuns e hobbies práticos. Como a cidade precisava dessas habilidades, ele simplesmente os empurrou para o trabalho que já conheciam. Claro, havia exceções. Havia alguns cavaleiros que tinham recebido uma boa educação desde cedo. Um exemplo era o chefe da Ordem dos Cavaleiros Leão. O cavaleiro número 1 do território ocidental. Nidhingale se inclinou e viu o nome dele. Ferlin Eltec. Então o cavaleiro se apresentou. No instante em que Nidhingale viu Ferlin, ela brincou dizendo que ele não era só bem educado, mas bonito também. Mas, na mente de Roland, a aparência não servia para nada. O cavaleiro se apresentou como Ferlin Eltec e agradeceu a Roland por ter tomado o controle de Lonesome Fortress. Prometeu obedecer ao príncipe em tudo dali em diante. Só isso já quase fez o príncipe desconfiar. Um cavaleiro do Duque Ryan demonstrando lealdade tão abertamente já era algo estranho. Então Ferlin revelou o verdadeiro motivo. Ele disse que Ryan havia sido, um dia, o único homem a quem jurou lealdade. Mas esse juramento morreu no momento em que o Duque abusou do próprio poder, cometeu inúmeros crimes por todas as terras do Oeste e tomou sua esposa à força. Ele tinha esperado por uma chance de matar aquele homem com as próprias mãos. Mas, antes que pudesse fazer isso, o Duque partiu em direção a Bordertown e foi eliminado pelo próprio Roland. Mesmo sem ter conseguido sua chance de vingar a esposa, ele ficou feliz que outra pessoa finalmente tivesse acabado com o Duque e libertado Irene. Roland finalmente entendeu o motivo e ficou satisfeito. Então deixou de lado a história de vingança e fez a pergunta mais importante. O cavaleiro sabia ler e escrever? Ferlin disse que sim. Isso bastava. Roland imediatamente o nomeou professor. Prometeu a ele uma casa e um salário generoso, o que era uma melhora gigantesca em comparação a ficar brandindo uma espada para um tirano morto, ou a outra opção, que era minerar pelos próximos 20 anos. Então Ferlin fez a pergunta que provavelmente todos os outros estavam com medo demais para dizer em voz alta. Isso significava que toda pessoa analfabeta seria mandada para as minas? Roland admitiu que esse era o plano. Mas, quando Ferlin apontou que havia um velho cavaleiro analfabeto de 50 anos, chamado Alon, e que ele definitivamente não tinha condições para esse tipo de trabalho, Ferlin quis pagar pela liberdade do velho. Mas Roland deixou sua posição bem clara. Ele disse que as pessoas que trabalhavam nas minas não eram escravas. Além disso, as minas tinham máquinas a vapor para reduzir o fardo, e os trabalhadores ainda teriam folgas. O que, naquele mundo, era algo inaudito. Ferlin se levantou tão rápido que Nidhingale se assustou. Ela imediatamente ficou pronta para proteger o príncipe enquanto puxava sua adaga. Mas, em vez de sacar uma espada, o cavaleiro revelou algo muito mais perigoso: um mapa do tesouro.
Ferlin disse que sua família o guardava havia gerações. O mapa apontava para um lugar na Floresta Nebulosa, a noroeste, e, nos territórios ocidentais atuais, Roland era o único que realisticamente poderia chegar até lá. Ferlin admitiu que ele ficava trancado no porão e que seu pai nunca havia deixado que ele chegasse perto. Mas, quando era jovem, ele o observou em segredo mesmo assim e o pegou, porque queria o tesouro para si. Os desenhos do mapa nunca haviam desbotado com o tempo. E mais do que isso, o mapa era escrito com algo diferente de tinta comum ou carvão. Só isso já dizia a ele que não era um item qualquer. Depois de roubar o mapa, o cavaleiro deixou silenciosamente o território para começar sua busca. Mas, antes que pudesse ir muito longe, ele acabou virando o cavaleiro do duque, e aquele sonho morreu ali mesmo. Mas agora que iria seguir o príncipe, decidiu que o tesouro só seria útil nas mãos de Roland. Então Ferlin ofereceu o mapa em troca de Roland reconsiderar poupar o velho cavaleiro Alon. Nidhingale confirmou que o cavaleiro estava dizendo a verdade apertando o ombro do nosso príncipe. Mas Roland já sabia que ele não estava mentindo. Então Roland concordou em considerar isso se o mapa fosse tão inacreditável quanto Ferlin havia descrito e pediu para vê-lo. No momento em que Roland deu uma boa olhada nele, tudo mudou. O mapa apontava para um lugar chamado Taquila. Mais tarde naquele dia, Scroll declarou imediatamente que, se o mapa fosse preciso, então aquilo realmente seria uma coincidência incrível. Porque os símbolos do mapa correspondiam a locais descritos em livros antigos. Isso significava que a igreja realmente pode ter construído uma cidade no fundo das planícies como parte de sua defesa contra os demônios. O que levantava uma pergunta muito mais feia: por que eles apagaram essa história? Se Taquila abrigava ruínas subterrâneas como a Floresta Oriental, então talvez contivesse respostas. Por exemplo, por que a igreja escondia a existência dos demônios? Que tipo de guerras tinham acontecido no passado? E por que as bruxas eram caçadas como se fossem demônios? Nidhingale quis investigar a casa de Ferlin imediatamente em busca de mais pistas. Mas Roland cortou isso na hora. Ele avisou que qualquer família que guardasse um mapa do tesouro provavelmente também mantinha pedras divinas de retaliação por perto. Como eles ainda não podiam chegar a Taquila, decidiu não se apressar para cair numa armadilha só porque a curiosidade começou a respirar pesado. Ele também observou que o local do hexagrama ficava a cerca de 50 quilômetros de distância. Só Lightning poderia chegar lá em um dia, então decidiu enviá-la primeiro para reconhecimento. Por enquanto, deixou o tesouro de lado e voltou sua atenção para as minas de North Slope. Antes de sair, disse a Scroll para ensinar o alfabeto fonético naquela noite e pegar mais materiais com Soraya, se fosse necessário, já que ela aparentemente tinha se transformado numa máquina de impressão em tempo integral. Então Roland vasculhou uma gaveta em busca de um presente destinado a Scroll. Ele abriu a errada primeiro e revelou o estoque secreto de lanches de Nidhingale. Isso a deixou instantaneamente envergonhada, o que, honestamente, foi mais engraçado do que tinha qualquer direito de ser. Finalmente encontrou a caixa certa e a entregou a Scroll. Roland queria dar algo assim a ela desde que conheceu a bruxa. Ele tinha pensado que aquilo combinaria com alguém como ela. E dentro da caixa havia um par de óculos. Nidhingale imediatamente questionou a lógica. Scroll tinha visão perfeita, então por que exatamente estavam entregando óculos a ela? Mas Roland respondeu que aqueles óculos eram apenas para fins decorativos. Nosso príncipe então declarou, com total confiança, que simplesmente gostava de garotas de óculos. Como Scroll era professora, ele disse que os óculos combinavam com seu ar inteligente e seu rosto bonito. Esse era o tipo de resposta que só um homem sem vergonha nenhuma conseguiria dar com tanta naturalidade. Nidhingale achou toda essa obsessão profundamente perturbadora. Mas, quando Scroll realmente os colocou, o resultado foi devastador. Ela ficou incrível. A bruxa agradeceu a Roland pelo presente atencioso, embora, nesse caso, até eu não tenha certeza se ele foi realmente atencioso ou não. Depois disso, a cena foi para North Slope. Lá, Roland se viu encarando um longo tubo de aço com um espanto quase infantil. Ele ficou impressionado com o quão perfeitamente ele tinha sido feito, até mesmo na espessura. Anna sorriu com o elogio,
e Roland admirou o quanto a magia dela havia melhorado. Seu fio agora conseguia cortar com muito mais precisão. Com Anna ajudando na produção, o progresso industrial de Bordertown estava prestes a acelerar muito mais. Roland até começou a pensar adiante em fabricar roupas íntimas de alta qualidade para as bruxas. Porque, aparentemente, industrialização e lingerie tinham virado parte do mesmo plano de desenvolvimento. Nightingale então apontou que, mesmo com a magia de Anna tendo melhorado, o fio dela só alcançava 10 passos. Anna discordou e disse que eram 15. Isso confundiu Roland até que ele comparou o comprimento das pernas delas. Foi aí que percebeu o problema óbvio. Nightingale e Anna estavam usando seus próprios passos como medida, mas o corpo de cada pessoa era diferente. O que significava que o sistema de medidas daquele mundo basicamente era construído no puro improviso. Cansado do caos, Roland decidiu criar unidades padronizadas de medida do zero, e casualmente passou a tarefa para Anna, como se fundar um sistema científico de medição fosse uma tarefa normal de uma tarde qualquer. Então a história mudou para Clearwater Port. O Cavaleiro de Garcia estava ali admirando a prosperidade ao redor. Graças a Eagle City, o porto estava realmente muito movimentado naquele dia. Ele estava convencido de que sua senhora, a rainha de Clearwater, estava destinada a se tornar a governante de Greycastle. E ninguém poderia detê-la. Ainda assim, ele não conseguia entender por que Garcia parecia tão preocupada. A resposta veio quando 2 chefes de clã pediram audiência. E o Cavaleiro de Garcia deu permissão para que entrassem. Os chefes de clã já estavam atrás do homem ajoelhado, e os 2 rapidamente saudaram a rainha de Clearwater com sua saudação tradicional. Então ambos se ajoelharam ao mesmo tempo. Um era Blackbone, líder do clã Blackbone. A outra era Kabbalah, do clã Sandstone. Eles não vieram por diplomacia. Vieram por mais pílulas. Ambos explicaram que seus guerreiros haviam ficado enfraquecidos e deprimidos desde a última batalha, e que apenas doses regulares do novo remédio os mantinham funcionando. Queriam mais imediatamente. Garcia evitou dar uma resposta direta. Disse que a produção estava em desordem e os suprimentos estavam baixos, então eles teriam de esperar pelo próximo lote. Blackbone perguntou respeitosamente quanto tempo isso levaria. Mas a rainha de Clearwater não deu nada de concreto e mandou que voltassem e esperassem. Quando Garcia insinuou que o pagamento seria esperado em moedas de ouro ou na água do rio deles, os chefes tentaram protestar. Mas seu cavaleiro rapidamente conduziu a conversa adiante e os empurrou para fora. Depois que eles saíram, ele zombou deles como se fossem insetos, sempre implorando por mais. Ele especialmente não suportava a Kabbalah. Todos a viam como uma deusa, mas para ele ela não passava de uma maldita bruxa. Garcia, porém, parecia genuinamente perturbada. Quando perguntaram se as pílulas eram o problema, ela disse que não. Ela já tinha entendido isso, planejava ameaçar a igreja diretamente. Se não enviassem mais pílulas de uma vez, ela penduraria as cabeças dos sacerdotes de Clearwater Port no navio almirante dos Blacksail. Então entregou o verdadeiro motivo de sua ansiedade. Uma carta de um espião em Hermes. A carta revelava que a igreja havia tomado a capital do reino. E expunha a rainha de Evervinter, Lina, como uma bruxa que tinha escondido sua identidade por anos. Até o Cavaleiro de Garcia ficou abalado com isso. Garcia, por outro lado, viu uma oportunidade, disse que estava cansada da vista de Clearwater e queria viajar para algum lugar novo, para variar. Seu cavaleiro entendeu imediatamente. Ela planejava usar o caos em Evervinter a seu favor. Ela confirmou isso rapidamente. Timothy ainda estava ocupado demais tentando reunificar o leste para lidar com ela. E Roland, aos olhos de Garcia, continuava sendo o mesmo tolo que de alguma forma capturou Longsong Fortress e depois correu de volta para Bordertown. Ela até ia parabenizar o irmão, mas não fez isso por causa da retirada. Ela até zombou de Roland por estar tão assustado, dizendo que talvez o tivesse intimidado demais. Quando reivindicasse o trono de Evervinter, queria que ele fosse arrastado até ela em correntes para um pedido de desculpas pessoal que nunca teve intenção de ser um pedido de desculpas. Seu cavaleiro ficou encantado. Pelo que ele podia ver, Garcia não precisava da ajuda de ninguém.
Ela podia fazer qualquer coisa e tudo com as próprias mãos, e o caminho até seu reinado agora estava completamente aberto. Então a cena cortou para a Cidade Santa, onde as figuras mais importantes da igreja discutiam Evervinter. O arcebispo Taifun relatou que, tirando alguns nobres teimosos, a maior parte do povo estava, na verdade, recebendo bem a tomada da igreja. Ele prometeu que os nobres rebeldes restantes seriam tratados um por um. Hitler queria os nobres mortos imediatamente. Eles eram completamente inúteis, mas outro bispo aconselhou que a igreja deveria esperar até que o reino se estabilizasse, depois retirar dos nobres seu poder herdado, permitindo ao mesmo tempo que mantivessem posições temporárias sob a lei da igreja. O objetivo de longo prazo deles era abolir a monarquia de qualquer forma, então não havia necessidade de se apressar. Hitler concordou a contragosto em adiar o massacre, embora claramente odiasse cada segundo dessa contenção. Mas Taifun não estava nada satisfeito com o comportamento dela. Maine ignorou isso e perguntou sobre a condição de Greycastle. Taifun relatou que Timothy não havia retornado a King City após sua derrota. Em vez disso, tinha ido para o leste. Durante a guerra, Timothy levou o Duque Francis para lutar contra Garcia, mas perdeu, e Francis morreu. Depois disso, Timothy agiu rapidamente para dividir o território oriental do Duque para si mesmo. Hitler estava apoiando suas decisões. Maine ficou satisfeito com o relatório. Ordenou que o fornecimento das pílulas continuasse para que Garcia e Timothy permanecessem equilibrados um contra o outro. Ele previu que, em apenas 2 anos, Greycastle não teria mais soldados nenhum. A igreja não estava apenas observando a luta pela sucessão. Estava alimentando-a com veneno e esperando que todos sangrassem até morrer. Aquelas pílulas eram viciantes. Drenavam vidas. E a igreja as estava distribuindo com cálculo perfeito. Então Taifun mencionou um pequeno problema. Roland. Ele disse que o quarto príncipe havia retornado para Bordertown e não respondeu ao apoio de Tylo. Talvez ele não tivesse intenção de lutar pelo trono, e fosse por isso que retornou depois de conquistar Longson. Maine e Taifun ainda estavam confusos sobre como alguém como Roland, de todas as pessoas, tinha tomado Longson Fortress em primeiro lugar. Mas Hitler estava preocupada com outra coisa. Talvez eles tivessem escolhido as pessoas erradas para lutar pelo trono. Maine admitiu que Roland claramente tinha mostrado força ao derrotar um duque. Mas, sem recursos, o talento só podia ir até certo ponto. Como o príncipe tinha se retirado para uma terra desolada, Maine concluiu que Roland havia desistido de influenciar Greycastle e não representava ameaça à igreja. Hitler disse que isso era verdade em teoria, então ela puxou um documento escondido de sua faixa, bem ao lado de uma faca oculta, porque aparentemente até a papelada precisava chegar de forma dramática com ela. Ela se inclinou e sussurrou que o papel continha seu relatório pessoal para Maine. Curioso, o arcebispo Maine abriu o pequeno papel. O relatório dizia uma coisa. Roland tinha bruxas ao seu lado. De volta a Bordertown, Barov estava ocupado tendo uma crise quase espiritual por causa da política tributária de Roland. Ele conseguia entender a formação de um Ministério da Agricultura, mas não conseguia entender por que Roland planejava tomar apenas 20% das colheitas dos servos quando eles se tornassem pessoas livres. Ele disse que até 50% ainda seria considerado generoso. Era assim que o sistema era quebrado. Roland disse a ele que um porão cheio de ouro não significava nada por si só. Seu verdadeiro plano era tomar 20% como imposto e depois comprar o restante das colheitas por um preço fixo. Dessa forma, o castelo teria comida e o povo receberia pagamento. Assim que o povo tivesse dinheiro, começaria a gastar, e somente Roland seria aquele que venderia os bens de que eles precisavam. Então o dinheiro voltaria a circular para ele enquanto o padrão de vida do povo subia. Era um sistema mais limpo, mais inteligente e provavelmente exatamente o tipo de resposta que dava enxaqueca em cérebros feudais antigos. Além disso, gastar dinheiro era divertido, mas gastá-lo o tempo todo era ainda mais empolgante. Então Carter entrou correndo com a notícia de que Shan havia voltado de Clearwater Port com sementes de cultivo. Shan parecia empolgado enquanto apresentava tudo o que Roland havia pedido. Primeiro veio o milho, que ele chamava de arroz perolado.
Todos na sala, incluindo Roland, quase perderam a compostura na mesma hora. Depois vieram as batatas. Mas, para Shan, elas eram ovos da terra. Ele já as tinha comido numa estalagem em Clearwater Port. Nosso príncipe reagiu como um homem que já estava sentindo gosto de batata frita na alma e explicou que elas ficariam ainda melhores fritas e salgadas. Shan perguntou se ele já tinha experimentado antes. Roland afirmou casualmente que já tinha comido aquilo uma vez em um banquete chique, onde o chefe chamava de batatas fritas. O que foi uma mentira muito bem contada por um homem importando desejos culinários modernos para um mundo medieval. Então Shan trouxe cana-de-açúcar, e Roland ficou igualmente empolgado. Mais uma vez, ele de alguma forma já sabia como aquilo era usado. Enquanto isso, Carter deu uma mordida e claramente não entendeu todo aquele entusiasmo. Barov, porém, estava desmoronando em silêncio. Ele já suspeitava que Roland pudesse estar possuído por um demônio. Mas, depois de ver esse nível de conhecimento e visão de futuro, essa suspeita virou certeza. O homem diante dele claramente não era o quarto príncipe. Sua personalidade tinha mudado. Seu comportamento não fazia sentido. Ele sabia coisas que ninguém deveria saber, mas Barov não podia negar os resultados. Tudo que Roland tinha feito até agora beneficiava a cidade. Se ele se tornasse o rei de Greycastle, definitivamente não seria algo ruim. Então o velho conselheiro decidiu ignorar as implicações demoníacas e aceitar que, se o diabo consertava os impostos e introduzia batatas, talvez as pessoas pudessem chegar a um acordo. Roland lhe entregou um pouco de cana-de-açúcar, e o velho mordeu na mesma hora para testar a doçura por conta própria. Até o fim do dia, Roland havia terminado todo o seu trabalho. Ele refletiu sobre o relatório de Shan e percebeu que Garcia também tinha as pílulas da igreja. Ele ainda não sabia por que tinham escolhido apoiar ele e Garcia, mas uma coisa era certa: o príncipe decidiu se preparar para o futuro da única forma em que confiava. Ele começou a planejar armas de alta cadência de tiro. Então Ana apareceu de repente e o assustou bastante para render uma piada. Ele reclamou que Nidhingale sempre aparecia sem avisar e agora Ana tinha começado a fazer a mesma coisa. Nesse ritmo, uma das duas acabaria provocando um ataque cardíaco nele. Nosso príncipe perguntou por que ela não estava na aula com os outros. Ana explicou que tinha travado em um problema difícil de física e que Screw havia enviado até ele para receber ajuda particular. Roland olhou para o problema e admitiu que também não era exatamente um especialista em mecânica quântica. Mesmo assim, tentou ensiná-la e entrou em conceitos envolvendo diferentes dimensões. Enquanto estudavam juntos, o constrangimento entrou no ambiente. Mas Ana claramente estava ficando cada vez mais viciada em estudar e aprender. Ela já estava aprendendo coisas como equações matriciais, que achava interessantes. O tempo passou. A aula terminou, então o clima mudou. Quando Ana estava prestes a sair, os dois trocaram um longo olhar e imediatamente ficaram sem jeito. Os dois coraram. Os dois desviaram o olhar. Roland estava tímido demais para agir primeiro. Ana não. Ela deu um passo para mais perto. Isso finalmente o fez avançar. Ele colocou suavemente a mão abaixo da orelha direita dela. E, quando a tensão diminuiu, os dois se inclinaram e se beijaram. No dia seguinte, em Bordertown, Nidhingale percebeu slogans pendurados por toda parte. Eles incentivavam as pessoas a trabalhar duro e construir riqueza. Ela perguntou por que estavam em todo lugar. Afinal, a maioria das pessoas nem sabia ler ou escrever. Roland disse que não eram destinados àquelas pessoas. Mas isso deixou Nidhingale ainda mais confusa. Então o príncipe explicou que eles estavam ali para inspirar as pessoas, e com o tempo, ajudá-las a juntar riqueza suficiente através do próprio trabalho. Slogans assim ajudavam a moldar a mentalidade das pessoas. Então Ana trabalhou em peças de vidro que pareciam mais adequadas a um laboratório de química do que a uma cidade medieval. Ela perguntou por que estavam derretendo e remodelando copos de vidro perfeitamente bons. Roland explicou que aquele equipamento era destinado aos alquimistas que viriam para Bordertown no futuro. Nidhingale pegou um funil, fingiu que era uma taça de martini e o examinou com intensa curiosidade.
Roland explicou que não tinha tempo para descobrir como fazer vidro transparente a partir de areia, então estava reutilizando o vidro existente por enquanto. Isso só confundiu ainda mais Ana. Ela perguntou o que areia tinha a ver com vidro. Roland explicou que areia refinada podia produzir vidro transparente. Sem purificação adequada, ele normalmente saía verde ou marrom. Como as ferramentas de química precisavam ser puras e incolores, a qualidade importava. Nidhingale continuou brincando com os equipamentos até nosso príncipe se virar para ela e dar um leve toque na cabeça dela enquanto explicava que os alquimistas poderiam usar aquelas vidrarias de laboratório para criar alguns ácidos e bases para suas novas armas. Ela recuou, e Roland continuou ensinando Ana sobre ácidos e experimentos futuros. Então Nidhingale percebeu alguns lanches sobre a mesa. Como uma mulher com uma energia de lanche extremamente comprometida, ela imediatamente pegou um pão cozido no vapor e deu uma enorme mordida. O efeito foi imediato. O sabor a atingiu como uma revelação. O gosto, a textura, o cheiro do trigo, o recheio, o sabor residual que permanecia. Ela parecia alguém que tinha acabado de descobrir um plano superior de existência através do pão. Roland percebeu isso e explicou, feliz, que tinha pedido ao chefe que os fizesse especialmente. Então ele sugeriu que lavassem as mãos sujas e aproveitassem o chá da tarde juntos. Ana e Nidhingale concordaram na mesma hora. À medida que a tarde avançava, o calor deixou Nidhingale sonolenta. Roland e Ana continuavam conversando por perto, e um leve sorriso repousava em seu rosto enquanto ela adormecia. No sonho, ela imaginou que estava se casando com Roland. Ela caminhava por uma grande igreja cercada de bruxas. No altar, Roland levantou seu véu, revelando seu rosto, e a beijou. Enquanto sonhava, Ana disse baixinho a Roland para manter a voz baixa. Ela tinha certeza de que Nidhingale devia estar tendo um sonho bonito, se estava sorrindo daquele jeito. Então a história voltou mais uma vez para a Cidade Santa. Os 3 arcebispos estavam agora explicando que a igreja já estava se preparando para atacar Wolfiart. Por isso, estava difícil encontrar tropas para lidar com as bruxas abrigadas em Bordertown. Mine decidiu enviar a sacerdotisa Mira com uma pequena unidade de elite de 10 pessoas para investigar Bordertown. Esses 10 soldados eram do exército do julgamento, formado pelos melhores soldados da igreja. Ele acreditava que ela obteria resultados melhores em Bordertown do que uma força maior conseguiria. Mira concordou na mesma hora e declarou que estava pronta para purificar o lugar do mal. Mine gostou da resposta dela. Qualquer blasfemo seria punido, e eles fariam valer a vontade de Deus. Assim, desejou boa viagem a Mira. Mira aceitou alegremente sua missão e seguiu seu caminho. Enquanto isso, Ritter provocou Mine por dar tanta atenção a Mira. Ela brincou que talvez ele estivesse preparando-a para um cargo mais alto. Ou talvez ele simplesmente tivesse uma queda por ela. Ela não sabia que Mine gostava desse tipo de mulher. Typhoon respondeu irritado. Lembrou a ela que aquele assunto envolvia tanto a sucessão quanto as bruxas, o que significava que poderia afetar os planos futuros da igreja. Ele a advertiu claramente para parar de falar besteiras e se concentrar na tarefa. Mine elaborou. Não estava claro se o quarto príncipe estava abrigando bruxas. Além disso, ele era conhecido por ser despreocupado, então era muito provável que Roland tivesse caído sob o encanto delas. Talvez ele simplesmente tivesse sido seduzido pelas bruxas de lá e acabado se tornando nada mais do que uma marionete política. No entanto, Mine também disse que havia rumores de que Bordertown estava recrutando mais bruxas. Para ele, isso era um desafio direto à autoridade da igreja. No fim, isso não importava para eles. Bordertown era um obstáculo aos seus planos, então precisava ser resolvida. Então ele queria que toda a questão fosse resolvida antes que piorasse, e, se Mira falhasse, ele mesmo estava disposto a ir até lá. Então a cena mudou para um esconderijo precário. Um grupo de bruxas havia capturado um homem. Elas jogaram água nele até que ele acordou apavorado. No momento em que abriu os olhos e as viu, lembrou-se de como havia sido capturado, e imediatamente concluiu que estava acabado. Uma das bruxas apontou uma adaga reluzente para o rosto dele.
e destacou que era ele quem estava procurando por elas. De Fallen Dragon até Silver City, o sujeito havia procurado bruxas incansavelmente. Então, obviamente, ela queria saber quem o estava enviando. Então um flashback revelou quem ele era. Theo tinha sido enviado por Roland em uma missão. O príncipe o instruiu a usar canais clandestinos para espalhar rumores de que Bordertown estava recrutando bruxas. Se fosse capturado, Theo deveria dizer que vinha da Associação de Cooperação. Ele repetiu essa história para as bruxas, e elas ficaram visivelmente surpresas. Então outra mulher entrou correndo carregando uma espada enorme e descartou a alegação como bobagem. Ela disse que a Associação de Cooperação ficava longe, na região de Seavin. Acrescentou que ninguém era burro o bastante para acreditar nele só porque ele conhecia esse nome. As outras bruxas a receberam de volta com alegria. Mas o fato de as bruxas dentro da associação chamarem umas às outras de irmãs o pegou de surpresa. A mulher com a espada enorme perguntou se aquele era o cara que estava espalhando os rumores de recrutamento. E a outra bruxa explicou que Theo vinha distribuindo secretamente cartas para bruxas em Silver City por meio da rede clandestina. Theo imediatamente se defendeu dizendo que só estava falando a verdade. Ele insistiu que a Associação de Cooperação havia encontrado a Montanha Sagrada e que as bruxas já tinham se estabelecido em Bordertown. Não só isso, como os efeitos do amadurecimento haviam desaparecido. A associação só queria salvar mais bruxas, então o haviam enviado para espalhar a notícia. Então ele começou a citar nomes. Mencionou a professora, Cara, e suas cobras mágicas. Mencionou Wendy Screw. Foram elas que o enviaram. Isso despertou o interesse da bruxa com a espada grande. Theo acrescentou detalhes sobre Midgard e outras também. Ele deu informações suficientes para arruinar completamente a tarde tranquila de qualquer um. As bruxas ficaram intrigadas, mas também apontaram o perigo. Se as bruxas realmente tinham se estabelecido em Bordertown, espalhar essa notícia só alertaria a igreja. Se elas não partissem logo, o desastre viria em seguida. Uma bruxa ruiva perguntou o que deveriam fazer em seguida. A de cabelos pretos disse que o navio delas chegaria à meia-noite com mais bruxas, e então elas partiriam com as outras. Quanto a Theo, ela chutou a cadeira dele e o mandou ao chão enquanto ele ainda estava amarrado. Então ordenou à ruiva que enviasse seus cumprimentos a Tilly e a informasse de que chegaria em uma data posterior. E, quando voltasse, poderia até retornar com mais de suas irmãs. Então Lightning entrou em cena enquanto flutuava no ar. Ela voou pelo céu seguindo o mesmo mapa do tesouro que Roland havia recebido, cobrindo enormes distâncias enquanto explorava sozinha a Floresta Nebulosa. Ela finalmente havia terminado de explorar outra área, mas ainda havia muito mais para verificar e descobrir. Então se lembrou de como Roland havia sugerido que ela podia ir explorar a Floresta Nebulosa à vontade, e ela aceitou o trabalho na mesma hora, com alegria. Para Lightning, aquilo era divertido. Ela estava livre e podia explorar o quanto quisesse. Então, de repente, uma gota de chuva caiu em seu rosto, mas, no segundo seguinte, uma chuva pesada começou a cair. Então ela guardou o mapa com segurança dentro da jaqueta e acelerou adiante. O mapa de exploração era prioridade, ela jamais podia deixar que algo acontecesse com ele. Então ela percebeu algo estranho parado bem ao longe, e, sem pensar nem por um segundo, disparou pela floresta imediatamente. À medida que se aproximava, seus olhos se arregalaram de confusão. No fundo da mata, ela encontrou um lugar que parecia ter uma torre, e então, obviamente, com a curiosidade que tinha, foi imediatamente em direção à torre, pousou e olhou ao redor para entender que lugar era aquele. Tudo estava tão completamente escondido pela névoa que ela nunca havia notado aquilo de cima. Só a chuva tinha tornado o contorno visível. Mas isso significava uma coisa, mais aventura para Lightning, e ela claramente ficou empolgada com isso. Ela reconheceu na mesma hora que aquelas deviam ser as ruínas marcadas no mapa do tesouro. De acordo com as ordens de Roland, ela deveria ter registrado a localização e retornado imediatamente. Depois, entregar todos os detalhes ao príncipe. Em vez disso, a aventura sussurrou em seu ouvido como se quisesse que ela tomasse uma decisão idiota, e o bom senso saiu educadamente da sala.
Como a chuva já estava caindo sem parar, ela decidiu que podia muito bem explorar até que parasse. Caso contrário, ficaria encharcada de qualquer jeito. Lá dentro, encontrou corredores vazios. Então Lightning encontrou um enorme pilar cercado por raízes de plantas se enrolando para cima. Ela continuou avançando mais para dentro. Mas, por um tempo, não havia nada. Então suspirou. Foi quando ouviu uma voz fraca pedindo ajuda. Lightning entrou em pânico instantaneamente ao perceber que havia alguém ali dentro. Antes ela estava apenas aproveitando a aventura, mas agora aquilo imediatamente se tornava algo sério. Ela rapidamente se escondeu atrás de uma parede. Mesmo assim, a voz fraca continuou pedindo ajuda. A jovem bruxa não conseguia acreditar que alguém pudesse estar dentro de ruínas tão antigas, enterradas no fundo da floresta nebulosa. Aquilo não fazia sentido. Mas a possibilidade de alguém precisar ser salvo a empurrou para frente. Porque, como exploradora, não se podia simplesmente dar meia volta e ir embora depois de ouvir um pedido de socorro. Ela tocou a porta com cuidado. A porta desabou. Com isso, Lightning ficou parada por um segundo e encarou a frente, esperando encontrar alguém ali dentro, precisando de ajuda. Mas o que encontrou em vez disso foi um monstro grotesco, um pesadelo feito carne. A expressão de Lightning mudou imediatamente. Ela congelou enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Ela sabia exatamente o que estava enfrentando nas profundezas das ruínas da Floresta Nebulosa. Seus olhos brilhavam em vermelho, olhando diretamente para ela com ameaça. Lightning caiu no chão quando o reconhecimento a atingiu mais uma vez. Não havia dúvida, a criatura diante dela era a mesma coisa que Leaf e suas irmãs haviam enfrentado nas terras áridas. O terror puro a engoliu por completo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Agora ela sabia, estava diante de um demônio. E a criatura pairava sobre ela com seu enorme machado, pronta para atacar. Então o grito de Lightning rasgou as ruínas, misturando-se ao rugido da tempestade do lado de fora. E é aí que o episódio de hoje chega ao fim. Justo quando tudo em Bordertown parecia estar avançando, e o romance claramente começava a tomar forma, a história nos jogou direto nas ruínas, e bem na frente de um demônio. Então o próximo episódio está prestes a ficar muito sério. Se vocês querem a continuação desta série, contem para nós nos comentários. Se o interesse continuar baixo, talvez a gente siga para outro manha na próxima. E, claro, se você gostou do episódio, não se esqueça de deixar o like. Isso realmente ajuda muito o canal e mostra para nós que vocês querem mais episódios. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Nos vemos no próximo episódio.